Alô, pessoal. Boa tarde, com vocês, tudo bem? Hoje eu vou ler um artigo que eu escrevi no Diário do Comércio em 16 de agosto de 2007. A mentalidade revolucionária. Hoje não tem gracinha, viu, menino? O que foi, professor? Não, hoje é sem gracinha que eu preciso ler esse artigo aqui. Ele é longuinho e eu vou ler ele do começo até o final, tudo bem? Tudo bem, professor. Se o senhor achar que deve, o senhor me chama aí que eu assumo, beleza? Tá bom. Então vamos lá. Preste atenção aí, viu, pessoal? Desde que se espalhou por aí que eu estou escrevendo um livro chamado A Mente Revolucionária, tenho recebido muitos pedidos de uma explicação prévia quanto ao fenômeno designado nesse título, né? A mente revolucionária, pessoal, é um fenômeno histórico perfeitamente identificável e contínuo, né? Cujos desenvolvimentos ao longo de 5 séculos podem ser rastreados numa infinidade de documentos. E esse é o assunto da investigação que me ocupa desde alguns anos. Livro não é talvez a expressão certa, porque tenho apresentado alguns resultados desse estudo em aulas, também em conferências, em artigos, e já nem sei se algum dia terei forças para reduzir esse material enorme em um formato impresso identificável. A mente revolucionária é o nome do assunto, e não necessariamente o do livro, ou 2 ou 3, porra. Nunca me preocupei muito com a formatação editorial daquilo que eu tenho a dizer, tá certo? Investigo os assuntos que me interessam, e quando chego a algumas conclusões que me parecem razoáveis, transmito-as oralmente, ou por escrito, conforme a oportunidade se apresenta. Bem, transformar isso em livro é uma chatice que, se eu pudesse, eu deixaria por conta de um assistente. Mas como não tenho nenhum assistente, eu vou adiando esse trabalho enquanto eu posso. A mente revolucionária não é um fenômeno essencialmente político, gente, mas espiritual e psicológico, se bem que em seu campo de expressão mais visível e seu instrumento fundamental seja a ação política. Olha só, para facilitar as coisas, uso a expressão mente revolucionária e mentalidade revolucionária, para distinguir entre fenômeno histórico concreto com toda a variedade das suas manifestações e a característica essencial e permanente que permite aprender a sua unidade ao longo do tempo, tá certo? Bem, mentalidade revolucionária é o estado de espírito, permanente ou transitório, no qual o indivíduo ou um grupo se crê habilitado a remoldar o conjunto da sociedade, entendeu? Se não a natureza humana em geral em si, por meio da ação política, e acredita que, como agente ou portador de um futuro melhor, está acima de todo julgamento pela humanidade, presente ou passado, só tendo satisfação a prestar ao Tribunal da História, tá certo? Mas o Tribunal da História, gente, é por definição a própria sociedade futura que esse indivíduo ou grupo diz representar no presente, ok? E como essa sociedade não pode testemunhar ou julgar senão através desse seu mesmo representante, é claro que este se torna, assim, não apenas o único juiz soberano de seus próprios atos, mas o juiz de toda a humanidade, passada, presente ou futura. Habilitado a acusar e condenar todas as leis, instituições, crenças, valores, costumes, ações e obras de todas as épocas, sem poder, por ser, por sua vez, julgado por nenhuma delas, E ele está tão acima da humanidade, meu filho, que não é inexato chamá-lo de super-homem. A autoglorificação do super-homem, a mentalidade revolucionária, é totalitária e genocida em si, porra. Independente dos conteúdos ideológicos de que se preencha e em diferentes circunstâncias e ocasiões. Agora, recusando-se a prestar satisfações senão a um futuro hipotético de sua própria invenção e firmemente disposto a destruir pela astúcia ou pela força
todo obstáculo que se opõe à remoldagem do mundo à sua própria imagem e semelhança, o revolucionário é o inimigo máximo da espécie humana, cacete, perto do qual os tiranos e conquistadores da antiguidade impressionam pela modéstia das suas pretensões e por uma notável circunspecção, no emprego dos meios, hein? O advento do revolucionário ao primeiro plano do cenário histórico, fenômeno que começa a perfilar-se por volta do século XV e se manifesta com toda a clareza no fim do século XVIII. Ele inaugura a era do totalitarismo, das guerras mundiais e do genocídio permanente. Ao longo de dois séculos, meu filho, os movimentos revolucionários, as guerras empreendidas por eles e o morticínio de populações civis necessário à consolidação do seu poder mataram muito mais gente do que a totalidade dos conflitos bélicos, epidemia, terremoto e catástrofes naturais, de qualquer espécie, desde o início da história do mundo. O movimento histórico, gente, já disse isso, o movimento revolucionário é o flagelo maior que já se bateu sobre a espécie humana, gente, desde o advento do homem sobre a Terra. A expansão da violência genocida e a imposição de restrições cada vez mais sufocantes à liberdade humana acompanha a par e passo a disseminação da mentalidade revolucionária, entre faixas cada vez mais amplas da população, pela qual massas inteiras se imbuem do papel de juízes vingadores nomeados pelo Tribunal do Futuro e concedem a si próprios o direito à prática de crimes imensuravelmente maiores, gente, do que todos aqueles que as promessas revolucionárias alegam extirpar, Ô, professor, que foi, meu filho? Nossa, professor, isso daí o senhor escreveu em 2007, né? Sim, eu escrevi em 2007, eu tô falando isso, mas já faz muito mais tempo que isso, né? Pois é, professor, olha só a escalada, né? Que nós hoje aqui em 2022, finalzinho já de 2022, estamos atravessando aí com o Ministério da Verdade impetrado aí pelos iluminados que insistem em tirar a liberdade do povo com a democracia na boca, né? Pois é, mas isso daí, pessoal, tem origem. Isso aí tem origem, tem método. É por isso que tem que estudar, gente, para ver como que se esporra desses comunistas, filho da puta, eles trabalham, entendeu? Eles vão apertando pouco a pouco, e quando você mal percebe, já tem gente do seu próprio lado aí, seu vizinho, seu parente, seu irmão, seu pai, já colando já aceitando, já com o pensamento revolucionário e entregando você pra puta que pariu, entendeu? É verdade, professor, é bem assim mesmo. Muita gente aí entregando quem não tomou picadinha, né? Pois bem, então vamos lá, deixa eu terminar aqui. Mesmo se não levarmos em conta as matanças deliberadas e considerarmos apenas a performance revolucionária desde o ponto de vista econômico, nenhuma outra causa social ou natural criou jamais tanta miséria e provocou tantas mortes por destruição quanto os regimes revolucionários da Rússia, da China e de vários países africanos, Qualquer que venha a ser o futuro da espécie humana e qualquer que sejam as nossas concepções pessoais a respeito, a mentalidade revolucionária tem que ser extirpada radicalmente do repertório das possibilidades sociais, das possibilidades culturais admissíveis. Antes que, de tanto forçar o nascimento de um mundo supostamente melhor, venha fazer dele um gigantesco aborto. E do trajeto milenar da espécie humana sobre a Terra. Uma história sem sentido, coroada por um final sangrento, tá bom? Embora as distintas ideologias revolucionárias sejam todas, em maior ou menor medida, ameaçadoras e daninhas, o mal delas não reside tanto no seu conteúdo específico, já disse isso, nem nas estratégias de que se servem para realizá-lo, quando no fato mesmo de serem revolucionários no sentido aqui definido. O socialismo e o nazismo, meu filho, são revolucionários, não porque propõem, respectivamente, o predomínio de uma classe ou de uma raça, mas porque fazem essas bandeiras delas os princípios de uma remodelagem radical, não só da ordem política,
mas de toda a vida humana, porra. Os caras trabalham em todas as áreas, gente. Os malefícios que prenuncia se tornam universalmente ameaçadoras porque não se apresentam como respostas locais às situações momentâneas, mas como os mandamentos universais, imbuídos da autoridade de refazer o mundo segundo o molde de uma hipotética... uma ideia hipotética de perfeição futura. Aqui, ô professor... Oi, menino, de novo você me interrompeu. Não, professor, é que essa parte é importante. Ontem eu gravei no canal o capítulo do seu livro, o Jardim das Aflições, o capítulo 6, quando o senhor fala do socialismo. Do socialismo não, do... Fala logo, porra, o que você leu lá? Então, sobre... A lógica alterada pela cientificidade do discurso contrário, da matemática lá do conjunto, do N, dos pares. Ah, tá, eu sei o que você está falando. É porque aqueles desgraçados, eles fazem o seguinte, né? Eles acham que uma narrativa de conjunto, só porque dois conjuntos infinitos eles são infinitos, independente da quantidade de números ou da espécie do número que estão nos conjuntos, eles chamam os dois de iguais. É esse aí que você está falando? Sim, é isso aí. Pois é, isso aí é assim, ó, presta atenção. O comunista, ele tem uma lógica na narrativa, só que a lógica dele é uma lógica dissimulativa, entendeu? Tô entendendo. Se você for analisar o mérito e a essência de cada pauta utilizada na narrativa, em si, cada pauta, elas são totalmente distintas e desconexas. Porém, eles fazem um rebolation, e colocam tudo aquilo numa forma bonitinha, o povo que combina bem com uma mente revoltada, que já quer mandar tudo pra puta que pariu. E aí, ele põe como sentido da revolta o extravasamento da raiva como uma solução para os seus problemas. E aí ele vai tecendo um outro caminho que é para chegar onde eles querem. Chegar àquela porra daquela coletivização desgraçada do comunismo e transformar todo mundo em miserável e eles ficaram bambambam lá. É isso aí. Essa daí é a lógica dos caras. Muito bem, professor. Agora eu não sei onde eu parei. Se você puder parar de me interromper, você me ajuda. Professor, é que foi legal ontem. Muito legal. E é difícil aquele capítulo de entender, não é qualquer um que entende. Mas se parar pra ler e reler, a gente consegue compreender o que o senhor falou. Tem muita gente que fala que não entende o seu livro Jardim das Aflições. Mas nessas partes assim que o senhor filosofa bastante. E você não entende também porque é burro, cacete. Você tem que pegar e estudar. Tem livro meu que não foi feito pra qualquer um, não. Tem livro meu que foi feito para quem já estuda. E tem livro meu que foi feito para aqueles pessoas que não estão acostumados a pensar direito e tal. Então você pega aí esse livro que nós estamos lendo aqui, né? Que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? Você vai lendo um pouquinho, que já tem algumas coisas aqui que é um pouquinho apertada. E vai aprendendo a formar o seu pensamento. E aí depois você vai primeiro você come o leitinho na vaca. A vaca não dá picanha na teta dela pro bezerro, né? O bichinho, ele vai lá, ele toma o leitinho, aí depois ele vai comer o mato. Mas para ele comer o mato, ele tem que estar com o estômago e o organismo forte. Então vocês têm que ir tomando os leitinhos até fica bom. Agora você já tomou leitinho a vida inteira, para de tomar leite, né, porra? Vamos começar a comer uns material mais complicado, evoluir. Não é só ficar gritando, não. 1, 2, 3, não é só ficar, não. Tem que fazer um progresso cultural. Mas nós estamos falando muito e estamos lendo pouco aqui. Eu preciso ler. Para de me interromper. Tá bom, professor. Prometo que eu não interrompo mais. E agora eu não sei onde tá. Eu vou continuar daqui. O socialismo e o nazismo são revolucionários. Eu já li essa porra aqui. Aqui. A Ku Klux Klan é tão racista quanto o nazismo. Mas não é revolucionária. Porque não tem nenhum projeto de alcance mundial. Por essa razão, seria ridículo compará-la, em periculosidade, ao movimento nazista.
Ela é um problema policial puro e simples, gente. Por isso mesmo é preciso enfatizar que o sentido aqui atribuído ao termo revolução é ao mesmo tempo mais amplo e mais preciso do que a palavra tem em geral na historiografia e nas ciências sociais presentemente existentes, né? Pois bem, muitos processos sociopolíticos, usualmente denominados revoluções, não são revolucionários de fato, porque não participam da mentalidade revolucionária, não visam a remodelagem integral da sociedade, da cultura e da espécie humana, mas se destinam unicamente à modificação de situações locais ou momentâneas, gente. Idealmente para melhor, não? Não é necessariamente revolucionária, por exemplo, a rebelião política destinada apenas a romper os laços entre um país e outro, hein? Nem é revolucionária a simples derrubada de um gigante tirânico, com o objetivo de nivelar uma nação às liberdades já desfrutadas pelos povos em torno, hein? Mesmo que esses empreendimentos empreguem recursos bélicos de larga escala e provoquem modificações espetaculares, não são revoluções, porque nada ambicionam senão a correção de males imediatos, ou mesmo o retorno a uma situação anterior perdida. O que caracteriza inconfundivelmente o movimento revolucionário, pessoal, é que sobrepõe a autoridade de um futuro hipotético ao julgamento de toda a espécie humana, presente ou passada. A revolução é, por sua própria natureza, totalitária e universalmente expansiva, gente. Não há aspecto da vida humana que não pretenda submeter ao seu poder, não? Não há região do globo a que não pretenda estender os seus tentáculos da sua influência. Se nesse sentido vários movimentos político-militares de vastas proporções devem ser excluídos do conceito de revolução, devem ser incluídos nele. Em contrapartida, vários movimentos aparentemente pacíficos e de natureza puramente intelectual e cultural, cuja evolução no tempo os leve a constituir-se em poderes políticos, com pretensões de impor universalmente novos padrões de pensamento e conduta, por meios burocráticos, judiciais e policiais. A rebelião húngara de 1956, ou a derrubada do presidente brasileiro João Goulart, nesse sentido, não foram revolução de maneira alguma, porra. Nem foi a independência americana, um caso especial que terei de explicar no outro artigo. Mas sem dúvida são movimentos revolucionários, o darwinismo, o conjunto de fenômenos pseudo-religiosos conhecidos como Nova Era. Todas essas distinções terão de ser explicadas depois, em separado. E estão sendo citadas aqui só a título de amostra. Então, vamos explicar a diferença entre direita e esquerda, tá bom? E depois a gente fecha essa parte aqui. Vamos lá, então, direita e esquerda. Está tudo no mesmo artigo, tá? Que eu escrevi para o Diário do Comércio, está no mesmo tópico. Entre outras confusões que este estudo desfaz, está aquela que reina nos conceitos de direita e esquerda. Agora vocês prestem bem atenção aí, viu, seus putos? Vocês entenderam o que eu vou explicar aqui. Vocês não saírem brigando aí entre vocês, tá? Vocês têm que ser mais inteligente que isso. Essa confusão nasce do fato de que essa dupla de vocábulos é usada, por sua vez, para designar duas ordens de fenômenos totalmente distintos. De um lado, a esquerda é a revolução em geral, e a direita contra a revolução, ok? Não precisa haver dúvida quanto a isso. No tempo em que os termos eram usados para designar as duas alas dos Estados Unidos. A evolução dos acontecimentos, porém, fez com que o próprio movimento revolucionário se apropriasse dos dois termos, passando a usá-los para designar suas subdivisões internas. Os girondinos, gente, que estavam à esquerda do rei, tornaram-se à direita da revolução, na mesma medida em que, decapitado o rei, os adeptos do antigo regime foram excluídos da vida pública e já não tinham o direito da denominação política própria. Esta separação do direitismo admissível mediante a atribuição do rótulo de direita a uma das alas da própria esquerda tornou-se depois um mecanismo rotineiro do processo revolucionário, gente.
Ao mesmo tempo, meu filho, remanescentes contra-revolucionários genuínos foram frequentemente obrigados a aliar-se à direita revolucionária, e a confundir-se com ela para poder conservar alguns meios de ação no quadro, criado pela vitória da Revolução. Para complicar mais ainda essas uma vez excluída a contra-revolução do repertório das ideias politicamente admissíveis, o ressentimento contra-revolucionário continuou existindo como fenômeno psicossocial, e muitas vezes foi usado pela esquerda revolucionária como pretexto e apelo para conquistar para sua causa faixas da população arraigadamente conservadoras e tradicionalistas. O apelo do MST à nostalgia agrária ou a retórica pseudo-tradicionalista adotada aqui e ali pelo fascismo fazem esquecer a índole estritamente revolucionária desses movimentos. O próprio Mao Tse-tung foi tomado durante algum tempo, gente, como um reformador agrário tradicionalista. Também não é preciso dizer que nas disputas internas do movimento revolucionário, as facções em luta com frequência se acusam mutuamente de direitista ou reacionário. A retórica nazista, que professava destruir ao mesmo tempo a reação e o comunismo, correspondeu no lado comunista o duplo e sucessivo discurso que primeiro tratou os nazistas como revolucionários primitivos e anárquicos, e depois como adeptos da reação empenhados em salvar o capitalismo contra a revolução proletária. Grande bosta. Bem, agora em termos de direita e esquerda, gente, só tem sentido objetivo... Desculpa, gente. Então, esses termos eles só tem sentido objetivo quando usados na sua acepção originária. Acepção de revolução e contra-revolução, respectivamente. Todas as outras combinações de significados são arranjos ocasionais, que não têm alcance descritivo, mas apenas uma utilidade oportunística como símbolos da unidade de um movimento político e signos demonizadores de seus objetivos de ódio. Ô professor, desculpa interromper aí. Oi, depois, então, o que foi agora? O que você quer? Ô professor, então olha só. Se o direito e a esquerda, os termos, eles só têm sentido na concepção originária, né? Que o senhor falou de... a esquerda é revolução e a direita é contra-revolução, é isso? Isso aí. Então quer dizer que chamar de direita conservador está errado? E a ideia do conservador, pessoal, o conservador, presta atenção agora. Conservador não é direita, porra, ok? A direita pode estar do lado conservador, mas a direita não é conservadora, ok? Que o conservador, ele é cristão, entendeu? Não existe cristão que não seja conservador. O cristianismo está ligado ao conservadorismo, porque conserva o cristianismo e o judaísmo, porque conserva suas tradições divinas, as suas tradições religiosas e as suas tradições sociais ligadas ao credo de sua fé, ok? A maioria desse povo de direita aí não sabe nem rezar o terço, gente. Vai pra igreja para uma missa, um batismo de um sobrinho, do tio, avô dele. Ou no enterro, no velório. Ou quando faz uma oração do Pai Nosso numa manifestação de quartel. Mas se você for ver a vida desse pessoal não tem o desejo genuíno da adoração de Deus. Então, veja bem. Aqui, no contexto político, a revolução, ela quer destruir tudo. Ela quer destruir tudo aquilo que já foi conquistado. Para quê? Para tomar posse do poder. Depois que toma posse do poder, ele vem com umas outras regrinhas, que na maioria das vezes seguem as mesmas métricas daquelas que eles destruíram, só que com nomes diferentes, e substituindo o mérito, né? Principalmente do povo cristão, onde está Deus, eles colocam o Estado. Entendeu isso aí?
Sim, entendi, professor. Mas e a contra-revolução é não deixar que isso aconteça, porra. Ainda que você precisa ser reacionário. O reacionarismo não é revolucionarismo, ok? Entendeu isso daí? Acho que sim. É que o senhor é muito mais inteligente que eu, né, professor? Eu não consigo acompanhar muitas coisas assim, mas dá pra entender sim. Legal. Obrigado. Agora, poxa, eu terminar de ler a porra desse pedacinho aqui? Pode. Você não vai mais me interromper? Eu... Professor, tá gostoso ficar com o senhor aqui. Eu gosto de falar com o senhor. Tá bom. Então evita falar agora, tá bom? Fala depois que a gente lê. Vai terminar aqui, tá bom? O pessoal não ficar de saco cheio aí, escutando você fica me interrompendo, porra. Que isso aí já tá de saco cheio, já. Já faz mais de 40 episódios que você fica me enchendo o saco aqui. Mas você gosta de mim, né, professor? Fala sério. Bom, deixa eu ler então. Vamos lá. Nos Estados Unidos, o termo direita é usado ao mesmo tempo para designar os conservadores em sentido estrito, contra-revolucionários até a medula, e os globalistas republicanos. Direita da Revolução Mundial. Presta atenção aqui, menino. Oi, professor. Você estava olhando para lá. Agora presta atenção aqui que você fez uma pergunta e eu nem lembrava, mas aqui já dá para você também já começar a abrir um pouquinho mais o leque da interpretação que você queria. Nos Estados Unidos, presta atenção, o termo direita é usado ao mesmo tempo para designar os conservadores em sentido estrito, contra-revolucionários até a medula, e os globalistas republicanos, direita da Revolução Mundial. Mas a confusão existente no Brasil é muito pior, gente. Onde a direita contra-revolucionária não tem nenhuma existência política e o nome que a designa é usado pelo partido governante para nomear qualquer oposição que lhe venha desde dentro mesmo dos partidos de esquerda, ao passo que a oposição de esquerda o emprega para roubar ou rotular o próprio partido governante. É o teatrinho das tesouras. Só que isso aqui, presta atenção, isso aqui nós estamos falando de PT-PCDB, 2007. A realidade aí no Brasil, 2022, já está diferente, tá? Até porque nós criamos aí uma direita no nosso país, estamos criando. Fecha essa janela aí que vai começar a fechar. Isso, garoto. Tá trovejando, vai chover, tá fazendo um barulhão aí fora. Aí, pronto. E vamos terminar logo aqui que vai ficar muito quente dentro dessa porra desse carro aqui. Deixa eu terminar aqui então, pessoal. Senão vai começar a chover e vai fazer um barulhão aí. Para mim, é claro que só se pode devolver a esses termos algum valor descritivo, objetivo, tomando como linha de demarcação o movimento revolucionário com um todo e opondo-lhe a direita contra-revolucionária, mesmo onde esta não tenha expressão política e seja apenas um fenômeno cultural. A essência da mentalidade contra-revolucionária ou conservadora é a aversão a qualquer projeto de transformação abrangente, a recusa obstinada de intervir na sociedade como um todo, o respeito quase religioso pelos processos sociais, regionais, espontâneos e de longo prazo, a negação de toda autoridade aos porta-vozes do futuro hipotético. Nesse sentido, meu filho, o autor dessas linhas é estritamente conservador, entendeu? Entendi, professor. Entre outros motivos, porque acredita que só o ponto de vista conservador pode fornecer uma visão realista do processo histórico, já que se baseia na experiência do passado e não em conjeturações de futuro. Toda a historiografia revolucionária é fraudulenta, na base, porque interpreta e distorce o passado segundo o molde de um futuro hipotético. E aliás, indefinível. Não é uma coincidência que os maiores historiadores de todas as épocas tenham sido sempre conservadores, certo?
se considerada em si mesma e nos valores que defende, a mentalidade contra-revolucionária deve ser chamada propriamente conservadora, é evidente que, do ponto de vista das suas relações com o inimigo, ela é estritamente reacionária. Aí entendeu, porra, que eu tava falando? Entendi, professor. É reacionário mesmo. Agora entendi. Ser reacionário é reagir da maneira mais intransigente e hostil à ambição diabólica de mandar no mundo. Muito bem, terminamos. Valeu, pessoal. Obrigado aí quem ficou. Muito produtivo esse diálogo hoje aqui com o professor. Obrigado, professor. De nada, agora eu posso subir? Vai chover e não dá pra subir muito quando tá chovendo, porque tem uns negocinhos elétricos que atrapalham eu subir. Esse negocinho elétrico que o senhor fala, não, você não vai saber agora, não posso ficar falando sobre essa tecnologia do céu, tá bom? Uma hora você vai ficar sabendo. Agora eu preciso ir, tá bom? Até mais, tchau. Valeu, professor. Tchau, putz, olha, já subiu. Valeu, galera. Deixa o like aí. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Que Deus os abençoe e tenha um ótimo final de domingo. Um abraço. Valeu!